tive um sonho no ano passado que eu deixei em comentários de outros canais, mas como eu não tenho alcance, né, meu canal é pequeno, eu não fiz vídeo na época, mas agora eu senti no coração de fazer, porque só agora eu consigo entender, porque foram dois sonhos envolvendo o arrebatamento e envolvendo um evento grandioso, assim. Então, agora que eu entendo o que aconteceu, eu quero deixar isso registrado aqui como um testemunho. Como um testemunho, porque se caso essas coisas acontecerem, vocês vão saber o que é. E é isso. Bom, no dia 12 de outubro de 2020, eu acordei pela manhã e olhei no relógio, eram 7h12 e o dia tava muito bonito, tava um dia muito lindo mesmo, assim, sem nenhuma nuvem no céu. Mas eu resolvi dormir um pouquinho mais porque era feriado, então pensei assim, vou dormir mais um pouquinho e voltei a dormir. Só que antes de dormir, eu pensei comigo, como eu queria que o Senhor me respondesse, porque eu já tô há tanto tempo assim orando para que Ele me responda se esses sonhos que as pessoas estão tendo sobre 3 dias de escuridão vem dele, vem do Senhor. Porque eu vi esse vídeo da Dona Linda Courtney, foi em 2019 que eu vi, e eu nunca tinha ouvido falar disso, de escuridão, e aquilo me impressionou muito, mas eu não sabia se vinha da parte do Senhor. Então, em vez de criticar a pessoa, eu orei para que o Senhor me ajudasse a entender. E então, antes de adormecer, eu tinha pensado nisso. E eu dormi. No que eu dormi, eu comecei a sonhar que eu tinha acordado e como se eu estivesse nesse mesmo dia e eu acordasse consciente que eu tinha acordado anteriormente e que o dia estava muito lindo. Então eu estava acordando depois dessa dormidinha, né, só que sonhando, claro, e eu via que estava tudo escuro. Então eu ficava um pouco assustada porque eu sabia que eu tinha acordado antes, o dia estava lindo. Eu pensei, que estranho. E sabe quando você olha pela cortina, você sabe que tá noite? Então foi essa sensação que eu tive. E aí eu me levantei e vi que não tinha energia elétrica também na rua. E aí tentei acender a luz no quarto, também não acendia, estava sem energia elétrica. E aí eu tive consciência que eu sabia da profecia dos dias de escuridão. E eu pensei, só pode ser isso, né? E eu pensei comigo, eu vou orar porque eu não quero ficar aqui, eu vou orar para que o Senhor tenha misericórdia de mim. E eu peguei meu celular assim e tinha uma mensagem. Não tem quando a gente pega o celular e você vê que tem mensagem da sua operadora, você consegue ler a mensagem mesmo sem clicar? E tava ali que eu era procurada pela justiça. E aquilo me deu uma angústia muito grande, porque eu sabia que se eu ficasse, se Jesus não me levasse, porque aquela ocasião ali ia acontecer o arrebatamento, eu iria ser presa. Então eu comecei a ficar com muita preocupação e fiquei de joelhos, entrei em clamor para pedir misericórdia do Senhor, para que Ele me ajudasse a ir com Ele quando chegasse a hora. E aí eu comecei a sentir um terremoto muito grande, um terremoto muito forte mesmo, assim, algo assim que me jogava contra as paredes do quarto. E aí eu comecei a orar, mesmo assim, né, nessa angústia, né, com esse terremoto, eu não parava de orar, a minha consciência era muito forte, e eu falava, Jesus, tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia. E aí eu comecei a ver o meu braço direito sumir. E aí eu sabia que eu estava sendo arrebatada. Então, pra mim, aquilo ali não era um sonho, aquilo ali estava acontecendo, era real. E eu sabia que eu estava sendo arrebatada, eu tinha essa consciência, eu estava indo. E aí eu ficava feliz, mas eu não parava de orar, não me concentrava. E aí quando eu comecei a sentir que o meu rosto estava sumindo, e aí eu acordei. E eu sabia que era uma resposta, que Deus estava me dando uma resposta, porque eu orei pedindo confirmação se aquilo era da parte dele, né? Se
Eu não tive assim com relação à quantidade de dias, né? Então, isso eu não posso dar meu testemunho, mas eu vi o arrebatamento acontecer num dia lindo, que ficava tudo escuro, tinha uma escuridão muito grande e dava um grande terremoto. E se a gente for ver, né, em Apocalipse 6, pra mim, eu tenho aquela sequência ali de Apocalipse 6 e 7 como o início das dores, o arrebatamento, a multidão de branco que são salvos. E eu tenho a minha Bíblia, é a Nova Tradução na linguagem de hoje, então muitas pessoas leem a tradução como ali no Apocalipse 7 as pessoas que escaparam da grande tribulação, mas na minha Bíblia está as pessoas que escaparam da grande perseguição. Então, eu tenho pra mim, né, que aquela ali é a sequência, e depois em Apocalipse 8 começa a grande tribulação, né. Então, eu quero deixar aqui meu testemunho disso que aconteceu. Eu vejo que eu não sou a única que tem sonhado isso. Como eu falei, né, a gente testemunha aquilo que acontece com a gente, mas a gente sabe que se acontece é porque está se cumprindo a profecia. Então, guardem isso no coração se vocês verem essas coisas acontecendo. Não desistam, né, de clamar pela misericórdia do Senhor Jesus. E o segundo sonho que eu tive, que eu creio também está envolvido nisso, foi em novembro. Então, esse eu não me recordo o dia, mas se foi em novembro, eu sei que foi no início de novembro. E esse sonho eu não entendi muito bem, né? E agora que eu consigo entender que está relacionado com o primeiro sonho. Nesse outro sonho, eu estava dormindo e eu acordava à noite com um barulho de uma música de harpa, que é um canal que tem aqui no YouTube, Peregrinate, Salmo 94 ou 91, uma música assim. E aí quando eu acordava, eu pensava assim, o arrebatamento, né, aquela ansiedade, assim, que quem vive essa espera sabe como que é. Então, quando eu abri a janela, eu vi que essa música estava vindo de um show, que era perto da minha casa, estava acontecendo um show ali, eu escutava a música, só que era uma coisa ruim, não era um arrebatamento. Era uma coisa ruim, era uma coisa assim que estava simulando um arrebatamento, eu não sei. Mas era uma coisa ruim, a chegada de uma coisa ruim. E isso era tão ruim que dominava as pessoas, que possuía as pessoas. E aí eu vi uma pessoa possuída tentando assim, destruir a casa do meu vizinho. E aí eu escutava assim, eu via meu vizinho conversando com a mulher dele e eu sabia que ele estava conversando sobre isso. E a mulher dele falava pra ele lá fora fazer alguma coisa, porque senão a mulher ia danificar a casa deles. E aí ele foi, e no que ele saiu pra rua, ele também ficou possuído. Então eu vi que tinha alguma coisa assim na rua, né, fora, porque se estivesse dentro estava protegido, mas na rua tinha algo muito ruim. E inclusive era nítido assim que eu também estava protegida, eu estava dentro de casa e comigo não acontecia nada. Eu ficava orando ali pelo meu vizinho, não conseguia tirar o espírito dele, né? Mas eu continuava orando, mas eu sabia que comigo que eu estava protegida. Então, eu comecei não parava de rezar e eu vi olhei para o outro lado da rua, eu vi que chegou uma caminhonete cheia de coisas assim, de satélites, sabe? Assim, ela estava carregada com essas coisas. E aí nisso eu acordei. E assim, um pouquinho antes de eu acordar, eu escutava assim, dia 21, dia 21, dia 21. E aí eu acordei, assim, tipo, sem mês, sem ano, sem nada, apenas dia 21. Então esse sonho, ele ficou assim martelando na minha cabeça, né? Eu fiquei incomodada mesmo com isso. Mas não foi tão nítido como o primeiro sonho, sabe? Então, poxa, todo dia a gente tem sonho, né? Mais ou menos. Então eu não sabia dizer se era um sonho da parte do Senhor, eu não sabia, eu estava incomodada com isso. Mas depois eu fui
pesquisando e tal, e eu fui vendo, assim, coisas importantes, assim, relacionadas a essa data. E eu vi que aquele sonho podia, sim, ter conexão, podia, sim, ter vir da parte do Senhor. Então, eu até, assim, repassei isso para outros canais, como essa experiência que eu tive. Eu imaginava que pudesse ser alguma coisa que fosse acontecer no dia 21, então eu fiquei preocupada. Mas agora eu entendo que ele estava relacionado com aquele meu primeiro sonho. E eu percebo, agora isso é da minha parte, né? Porque eu só... Cada um vai interpretar da forma que entender. Mas eu percebo, daí sou eu que estou falando, que antes do arrebatamento vai chegar alguma coisa ruim. E na revelação que a dona Linda teve, ela também vê isso. E eu postei aqui no meu canal, tem uma playlist aberta ao público, quem quiser conferir os vídeos que eu selecionei lá. Tem várias playlists que eu tô fazendo ao longo do tempo, do material que eu tô absorvendo e lendo aqui no YouTube. Eu fiz uma playlist separando o melhor, assim, que eu encontrei da minha seleção. Então tá ali disponível para quem quiser assistir. São vídeos de outros canais, com muita informação, inclusive esses 3 dias de escuridão. Vocês vão ver que muitas pessoas vão estar sonhando, assim, nessa mesma sequência, que chega alguma coisa ruim na Terra. E em Mateus 24 está escrito: olha, se disserem que o Messias está no deserto, não vão lá. E vai ter dias de aflição. Ali em Mateus 24, essa parte aqui, Mateus 24, que pra mim é o arrebatamento. Aqui, ó. Então, Mateus 24. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, está escondido aqui, não acreditem. E então é a chegada dessa força ruim. E aí depois daqueles dias de sofrimento, dessa coisa ruim que vai chegar, o sol vai ficar escuro. Isso aqui ele está falando do arrebatamento. Então, esse aqui são exatamente os 2 sonhos que eu tive. E então é isso, irmãos. Eu peço, sim, que se alguém teve alguma experiência com isso, pode deixar aqui nos comentários. E aguardemos a volta do nosso Senhor Jesus. Estejamos todos em arrependimento. Amém. Hoje, ao acordar de manhã, o Senhor me deu uma missão. Disse para mim compartilhar com as pessoas o sonho que Ele me deu nessa madrugada. Gente, eu sonhei que eu estava num lugar muito bom. Parecia mais ou menos uma escola cheia de jovens. E aí... meu esposo ia reger, a gente ia louvar, na verdade, com esses jovens, e ele falava assim pra mim, Zane, levanta pra gente cantar com a mocidade. E aí eu falava assim pra ele, calma, eu tô ocupado, que eu tava fazendo um negócio. Mas aí na hora que os jovens todos se levantavam pra louvar, eu parava o que eu tava fazendo e pedia a cópia do hino. E na hora que eu me levantava pra louvar, o louvor não tocava, o som não soltava, o playback. Aí todo mundo se sentava de novo. Eu sentava, olhava pra ele e falava assim, tá vendo? Não dava tempo eu continuar com o que eu tava fazendo. E aí, a visão no sonho, ela mudava. Eu já tava dentro de uma casa com muitas pessoas, eu tava colhendo muitas pessoas, colocando dentro de casa. Quando eu colocava essas pessoas dentro da minha casa, elas estavam chorando, elas estavam apavoradas. E aí elas olhavam pra mim, pro Rafael, e falavam assim, nossa, como que vocês conseguem estar tão calmo diante de tudo que tá acontecendo? E eu falava assim para as pessoas, calma, independente do que aconteça, Deus vai nos salvar, o Senhor é a nossa salvação. E aí, essas pessoas choravam e entravam mulheres, jovens, crianças, e a gente acolhendo dentro de casa. E eu e o Rafael super calmos. E o Rafael ia na cozinha pegar alguma coisa para servir, para essas pessoas comer, e eu tentando acalmar elas. Quando uma mulher chorava muito, e ela falava assim para mim, não é possível que vocês estejam tão em paz assim. E aí a gente sentia um terremoto muito forte, a casa começava a abalar, o chão começava a tremer. E nós saíamos para fora, eu via a casa se afundando, assim, como se o chão abrisse e engolisse a casa. E eu olhava na rua, gente, parecia o fim do mundo. Eu olhava, era muitas tragédias, alguns lugares pegando fogo, uma tristeza, assim, as ruas, as pessoas desesperadas, chorando muito. E eu olhava, assim, pro Rafael e eu pensava, tá acontecendo, né? Porque nós que cremos na volta de Jesus, até em sonho, você não desliga disso. Você tá ali sonhando e
as coisas vai aparecendo para você em sonho e você já lembra, porque o teu espírito anseia por isso. E aí no sonho eu falava assim, tá acontecendo. E quando eu falava isso, as mulheres choravam mais ainda perto de mim. E eu olhava para elas e falava assim, não tenham medo, não tema a morte, não tenham medo da morte, porque ela não tem poder sobre a vida de vocês. Jesus está vindo, ele vem nos buscar, não tenham medo. E quando eu falava isso para elas, eu ouvia a voz de Jesus no sonho. Gente, eu ouvi nitidamente. Jesus falou comigo e ele falou assim, Gislaine, diga a elas para não terem medo da morte, não terem medo do arrebatamento, para que elas comecem a louvar, que no momento do louvor eu vou recolhendo os meus, para que não tenham medo de morrer, porque vocês não vão morrer, eu estou segurando a mão de cada um e eu estou recolhendo, Gislaine, os meus. Diga ao meu povo que eu estou recolhendo a igreja. E aí eu começava a chorar também por ouvir a voz de Jesus e começava a imaginar um hino e olhava para elas e falava, olha, cantem um louvor, comecem a adorar, cantem hinos, Jesus está vindo e vai buscar vocês. Não tenham medo, comecem a adorar. E essas mulheres começavam a louvar. E eu, quando ia começar a louvar, eu imaginava um louvor, e eu ouvia a voz de Jesus falando para mim, para que eu falasse para aquelas pessoas cantarem hinos, cantem hinos, porque o Senhor estava recolhendo. E eu via o momento em que algumas pessoas iam desaparecendo. No sonho, gente, isso foi um sonho que eu tive. E aí eu olhava e via um rio. E as pessoas começavam a louvar no sonho, e elas iam entrando no rio e atravessavam, e eu não via mais elas. Mas era através do momento do louvor. O louvor, o Senhor dizia, acalma a alma, o espírito delas, mandem elas louvarem ao meu nome, porque eu estou recolhendo os meus. E aí eu imaginei um louvor no sonho, né? E na hora que eu fui louvar, porque eu entendi, eu falei, é o arrebatamento da igreja, eu creio, Jesus vai nos recolher. E quando eu comecei a louvar, eu ouvi a voz de Jesus falando para mim, Gislaine, acorde e diga ao meu povo, os ensine. Diga a eles para adorarem no momento da dor, no momento do luto, no momento da enfermidade. Cantem hinos de adoração a Deus, porque eu estou convosco. E Jesus falava isso para mim, ele dizia, Gislaine, diga ao povo que eu estou com vocês, dizia o Senhor Jesus para mim no sonho. E eu acordei, despertei. Quando eu abri os meus olhos, deitada na minha cama, eu comecei a chorar em lágrimas e comecei a cantar o hino. Breve no céu, Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão, ó que prazer. E aí eu já fui orar e escrever tudo que eu tinha visto naquele sonho. Peguei ali minha agenda, vocês sabem que eu gosto de escrever. E rapidamente, olha, eu comecei a escrever toda a visão que eu tive, todo o sonho que eu tive. E eu vim aqui dizer para você, se você está com medo de tudo que está acontecendo, comece a adorar o Senhor. Jesus, ele não te abandonou. Deus não está punindo ninguém. As coisas estão acontecendo segundo a vontade de nosso Deus. Tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que a gente não tem resposta. Mas eu venho dizer para você, adore, cante um louvor, cante hinos, louve. Você que está com alguém internado no hospital, você que está enfrentando essa enfermidade, louve, exalte o nome do Senhor, não tenha medo, porque vai ser um momento lindo para aqueles que estão à espera de Jesus. Eu estou à espera dele, por isso que eu louvo, por isso que eu exalto o nome santo do Senhor. E eu vim aqui compartilhar com você esse sonho e dizer para você, não temas. Não temas, ele virá, aleluia. E vamos louvar, povo de Deus, vamos louvar a igreja do Senhor. Você que tem fôlego, louve a Deus. E eu pedi ao Senhor uma palavra também. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, aleluia. E o Senhor me deu no Salmo 93. Quando eu fazia um momento de oração após ter acordado, de ter vivido essa experiência em sonho. Salmo 93 diz, o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas.
Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero nesse momento fazer uma oração pela tua vida e dizer para você: creia, por mais difícil que esteja, Jesus está voltando. E você vai vencer essa situação que você está enfrentando através do louvor. O louvor, ele é uma ferramenta, aleluia, para exaltar o nome do Senhor. Louve, adore, as barreiras caem, adore no momento da crise, adore no momento da dor, adore no momento do desespero, não deixe de adorar. Jesus está vindo, eu quero orar por você, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Deus, por cada vida, Senhor, que está vendo esse vídeo. E peço ao Senhor que nesse momento o Senhor acalma essa alma, esse coração, que o Senhor venha fortalecer os teus filhos na tua presença. Coloca um novo cântico, Senhor, na boca de cada um. Que possamos nesse momento de dificuldade que o mundo enfrenta, nos unir em adoração, em louvor, em gratidão a Ti. Porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor não perdeu o controle, Pai. Que cada vida que assistir esse vídeo possam ser impactado pela Tua presença e saber que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que revela, o Senhor é um Deus que mostra as coisas para os Teus servos. Senhor, eu creio nisso. Abençoa cada vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que pode compartilhar, envia para alguém, deixa o seu curtir. Amém. Esse é o meio o qual eu tenho usado para anunciar, com grandes coisas que tem feito Deus na minha vida, anunciar a palavra do Senhor e o Evangelho, amém? Estou longe da perfeição, mas um dia eu chego lá, porque Jesus vai nos arrebatar, amém? Perfeição é só no céu, e eu quero dizer para você, não desanima, não desista, não deixe de adorar. A ferramenta que o Senhor nos dá nesse dia é o louvor. Vamos louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Um beijo, um abraço no seu coração, e que você possa se entregar cada dia mais através do louvor. Louve, adore. Chegou o diagnóstico do médico? Adore, cante o hino. Chegou a notícia ruim? Adore, cante o hino. Você sofreu uma traição? Adore, cante o hino. Você está sofrendo luto? Adore, cante um hino. A minha vida, eu tenho testemunhas que nos meus piores momentos de dor e aflição, o Senhor sempre pedia a mim um louvor, aleluia. O Senhor sempre pedia para mim uma adoração, e eu sempre louvei o nome do Senhor em lágrimas, em desespero, em dor, em angústias, sim. Porque buscar ao Senhor não vai nos livrar de muitas coisas que nós passamos, mas vai nos fortalecer para que possamos passar, vencer e anunciar que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? A paz do Senhor Jesus.